Nesse vídeo eu quero falar com você que está grávida e que já passou por uma experiência de parto. Mais precisamente se a sua experiência de parto, a sua primeira experiência de parto foi muito difícil ou talvez você até considere que ela foi traumática. Aqui a gente vai ter uma conversa sobre como você pode usar a sua primeira experiência de parto como uma fonte de aprendizados para ganhar mais confiança e se sentir mais segura para o seu próximo parto. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e a minha missão é usar a biologia para ajudar mulheres a alcançarem uma experiência de parto mais leve e mais positiva. Infelizmente, é muito raro que uma primeira experiência de parto seja muito positiva e que a mulher se sinta completamente satisfeita. E não tem nada mais justo, caso você esteja grávida novamente, que você queira alcançar uma experiência dessa vez mais positiva, mais satisfatória. Talvez você se sinta um pouco julgada pelas outras pessoas que falam: ai, não importa como foi o parto, o que importa é que o bebê nasceu bem, nasceu saudável, que você está bem. Claro que você quer que o seu bebê nasça bem, nasça saudável, claro que você também quer ficar bem, mas é justo que você também queira ter uma experiência boa, positiva e satisfatória. E se esse é o seu caso, eu tenho uma ótima notícia. Geralmente os partos subsequentes, que são os partos que vêm depois de outra experiência de parto, geralmente eles são mais rápidos, eles são melhores, mais positivos e a mulher sente que teve uma experiência melhor. E uma das razões por trás disso é que depois que a mulher já passou por uma experiência de parto, ela sabe melhor como se preparar, ela sabe o que ela podia ter feito melhor na primeira experiência que ela não fez. Por causa disso, ela se sente mais confiante, mesmo que ela tenha tido um primeiro parto difícil, ela se sente mais segura para passar pela experiência novamente e isso ajuda ela a ter uma experiência mais satisfatória e mais positiva. Agora, para deixar esse vídeo mais prático e mais didático, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui para você um relato de um parto que eu achei no Instagram, que foi um parto bem difícil pelo que eu li no relato, e eu vou usar essa experiência de parto como um exemplo do que essa pessoa poderia fazer para deixar a próxima experiência dela, caso ela engravide novamente, vá passar de novo pela experiência de parto, o que ela poderia fazer para deixar essa nova experiência mais positiva e para se sentir mais satisfeita. E é claro que para manter a privacidade da pessoa, eu vou omitir o nome dela, o nome do bebê, enfim, o nome de qualquer pessoa que seja mencionada no relato, tá? Então vamos lá. Hoje faz uma semana do dia que o bebê chegou nesse mundo e vou contar para vocês como foi esse momento para mim. Já vou adiantando que não foi nada romântico. No dia tal, completei 38 semanas de gestação e internei de manhã para começarmos a induzir o parto por conta da minha hipertensão. Eu sempre tive muita certeza que queria parto normal. Cesárea seria apenas em caso emergencial por conta de eu ser muito alérgica a medicamentos, eu tinha muito medo de passar pela cirurgia. A indução foi feita com comprimidos. A cada 4 horas era introduzido uma dose. Às 11h30 estávamos na 4ª dose e eu ainda não sentia nada, nem uma cólica. Mas a partir da 1 da manhã começaram as cólicas. Às 2h30 minha bolsa rompeu enquanto eu estava fazendo exercícios na bola de pilates e então iniciaram as contrações que foram ficando sempre mais intensas. Por volta das 5h45 da manhã, a dor estava insuportável. As contrações eram sequenciais de 1 em 1 minuto. Eu sentia que ia desmaiar, estava exausta, muito por não ter descansado e dormido antes. Me examinaram e disseram que estava com 4 dedos de dilatação e que demoraria provavelmente muitas horas ainda. Então eu implorei por cesárea e por um breve momento senti que falhei. O bebê nasceu às 6h22 do dia tal, mas eu não estava presente de alma nesse momento. Senti que apenas meu corpo estava ali, um corpo exausto. Apaguei várias vezes, enxergava tudo meio embaçado, não tinha nem forças para responder meu marido, e nem os médicos que falavam comigo. Fiquei triste porque jamais imaginei esse momento dessa forma, mas ainda assim foi o dia mais especial da minha vida. Então aqui eu sei que o bebê nasceu bem, apesar de ter sido um parto bastante difícil, como vocês viram. Então isso aqui é um clássico exemplo de que o bebê nasceu bem, ela ficou bem depois, mas ela definitivamente não teve uma experiência que traz boas memórias para ela, Ela não teve uma experiência positiva. Então é claro que se ela engravidar novamente, não é o egoísmo dela que era
que ela queira ter uma experiência melhor, além, claro, de querer também que o bebê nasça bem e que ela fique bem. Então agora, baseado nesse relato, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns aprendizados que poderiam ser úteis nesse caso. E o primeiro é ajuste de expectativas. Então vamos lá, vamos analisar juntas, né? O que eu acho que ela poderia ter esperado que realmente seria assim e poderia ter se preparado melhor para aceitar que poderia ser desse jeito. Ela foi fazer a indução com 38 semanas, né? Então vocês viram. E eu não sei se você sabe, mas a indução, geralmente, ela é um processo que demora. Então pensa assim, o seu corpo ele ainda não entrou em trabalho de parto, o seu corpo não decidiu que era o momento do parto começar. E aí quando você induz esse processo, é normal que o seu corpo demore um pouco para entender, né, que ele está sendo ali, digamos que entre aspas, forçado a começar o processo de parto. Então, geralmente, as induções demoram mesmo, demoram um pouco. Nesse caso específico, ela foi iniciar a indução com 38 semanas. 38 semanas é muito cedo ainda. Então, eu esperava já que seria um processo demorado. Só que eu não sei se era o que ela estava esperando. Eu imagino que não. Porque, na verdade, quando eu vejo aqui os horários, né, que tudo começou, que as coisas foram acontecendo, eu enxergo como normal. Mas eu senti que ela achou, né, que estava demorando muito, claro, né? Foi ela que passou pela experiência, era ela que estava vivendo tudo isso e eu sei que para ela demorou bastante. Mas às vezes eu acho que por ela estar esperando que ia ser mais rápido, que ia ser mais fácil, isso deixou ela mais ansiosa, mais nervosa, porque ela achava que ia ser rápido. Então, o aprendizado é esse: ajuste as suas expectativas para quanto tempo o seu parto vai durar. Então saiba que o parto é um processo longo, que os partos rápidos eles são exceções, que os partos longos são normais, claro, né? A gente tem o normal de longo e a gente tem os partos excessivamente longos, tá? Mas um parto normal, né, que acontece ali dentro da média de tempo, ele já é longo para o que a maioria das pessoas considera, né, longo ou curto. E ainda com relação a essa questão do ajuste de expectativas, é importante que você vá para o parto sabendo que o parto tem várias fases, que algumas das fases do parto são mais demoradas do que outra. Então a gente tem o que a gente chama de fase inicial, que é o início da dilatação, que é quando as contrações ainda são mais fracas, elas ainda são espaçadas. Então mesmo quando você tem um processo de indução, mesmo quando o seu parto é induzido, você vai passar pela fase inicial, quando o seu colo está começando a dilatar, quando o seu colo está começando a afinar. Essa fase ela é mais demorada mesmo, mas o que eu sinto é que principalmente no primeiro parto as mulheres acham que o parto começou, né? A fase inicial, elas estão começando a sentir contrações, elas acham que já deu a largada para o parto e elas consideram que o parto realmente começou ali. Mas tecnicamente falando, o trabalho de parto ainda não começou, enquanto você não completa 4 ou 5 centímetros de dilatação. Então, ir para o parto sabendo disso, sabendo que a fase inicial, esse início, quando o colo ainda está começando a dilatar, ela realmente demora mais. E por causa disso, é muito, muito recomendado, é o que eu falo muito para as minhas alunas, que você descanse, que você se distraia, mas não se distraia assim, fazendo exercícios, né, fazendo agachamento, não, que você realmente descanse, que você tente se distrair a sua mente, então fazer alguma coisa não relacionada ao processo de parto, talvez assistir uma série, ou realmente dormir mesmo, se você pode, tentar se alimentar muito bem, o melhor que você puder, se você puder comer uma refeição mesmo, é muito importante fazer isso nesse momento, né, nessa fase inicial, para que não aconteça o que aconteceu nesse relato aqui que eu li. Ela não aproveitou, né, esse momento inicial do parto, essa fase inicial para descansar, para relaxar, para se distrair, para se alimentar. E é o que aconteceu quando ela estava chegando na fase ativa, ela desistiu porque ela já estava muito cansada e exausta. Então esse é um aprendizado bastante importante para você levar aí para uma próxima experiência. E o segundo aprendizado eu acabei já mencionando aqui, que é poupar energia, descansar e se alimentar bem nessa fase inicial. O terceiro aprendizado que você pode levar para a sua próxima experiência é demorar o máximo possível para entrar nesse modo parto, nesse modo trabalho de parto, nesse modo onde você está realmente ali dedicada e concentrada
no seu processo de parto, onde você pode falar, estou em trabalho de parto. Quanto mais você demorar para chegar nesse ponto, para entrar nesse modo mental mesmo que eu digo, melhor. Para você não ficar com essa sensação de que você está há muitas horas em trabalho de parto, nossa, né? Porque o ser humano é um animal racional e ele fica ali racionalizando o processo, pensando sobre o processo e na maioria das vezes isso atrapalha muito. O quarto aprendizado que a gente pode tirar desse relato é você tentar ficar mais sozinha e mais recolhida. Essa moça, ela tinha uma doula, ela tinha a médica, ela tinha o parceiro dela, né, o marido dela, ela tinha uma fotógrafa. Então ela tinha várias pessoas com ela ali, desde o momento, né, que foi decidido que ela iria para o hospital, iniciar o processo de indução. Todas essas pessoas foram chegando ali, né, durante o dia. E ela não ficou sozinha com o marido dela por nenhum momento. E a ocitocina, que é um hormônio produzido no nosso cérebro e que faz o nosso útero contrair, é um hormônio cuja liberação é favorecida por ambientes mais íntimos, por ambientes de pouca luz, de silêncio, de intimidade mesmo. Então, você ter muitas pessoas com você, pessoas com quem você precisa interagir, né, ou que você está ali interagindo, isso não favorece a liberação de ocitocina. E por causa disso, é normal que o seu útero demore mais para começar a contrair e que quando ele comece a contrair, que não sejam contrações tão fortes, tão eficientes, por conta desse fato de que o ambiente não é um ambiente que favorece a liberação de ocitocina, tá? Então, numa próxima experiência, tente, não precisa ser o parto inteiro, tá? Mas pelo menos por alguns momentos, tente ficar sozinho, quietinha, não conversar tanto. Entre num banheiro, fique ali ou sozinha ou só com o seu marido, né, que é uma pessoa familiar, porque isso vai te ajudar bastante a dizer para o seu cérebro que você está num ambiente seguro, que você está num ambiente familiar, que você confia, e aí o seu cérebro vai autorizar, digamos, a produção e a liberação de ocitocina, que vai fazer o seu útero contrair. Outro aprendizado que eu acho que a gente pode extrair desse relato é tentar ter, né, de uma próxima vez, mais ferramentas, tanto para alívio da dor, quanto de relaxamento. Então, eu acho que as pessoas subestimam muito isso, né? Elas entram lá no parto achando que elas vão dar conta de lidar com as contrações, ou elas não pensam muito sobre isso, se elas vão dar conta ou não. E aí, lá no momento, elas não têm nada para ajudar elas a lidarem não só com a parte física, né? Não só com a dor das contrações, mas elas não têm muitas ferramentas também para lidar mentalmente com o processo quando ele acontece. Então, eu realmente recomendo, e isso é uma parte bastante forte também do meu curso, né? Que eu ensino para as minhas alunas, é que você vá para o parto munida de ferramentas, tanto de alívio da dor, quanto ferramentas de relaxamento, para você conseguir lidar bem, lidar de forma positiva com o processo de maneira geral. Outro aprendizado que eu quero mencionar aqui, que talvez tenha um pouco a ver com aquela questão do ajuste de expectativas, né, que eu falei no começo, é que 4 dedos de dilatação, 4 centímetros, né, não é pouco. Então ela falou que quando foi, acho que 5h45, né, da manhã, ela foi checada e viram que ela estava com 4 centímetros e falaram que podia demorar ainda. Claro que sim, com 4 centímetros de dilatação pode ser que ainda demore, mas pode ser que não também. Então não dá para você falar assim, com certeza 4 centímetros é pouco e ainda vai demorar. Mas talvez se essa pessoa falasse para ela que, olha, você já está com 4 centímetros de dilatação, pode ser que falte pouco, talvez isso tivesse sido suficiente para dar forças para ela e para ela continuar acreditando que ela seria capaz de passar pelo processo, de que o corpo dela seria capaz de passar por aquilo. E pelo que ela disse, como as contrações estavam vindo a cada 1 minuto, ela estava realmente assim, num momento bem ativo do parto. Eu acredito que ela não precisaria de muitas horas, né? Mas enfim, foi o que foi dito para ela. E aí, muito relacionado a esse momento específico, onde ela desistiu, né, e foi direto para a cesárea, um aprendizado que você pode levar disso é que você pode pedir anestesia. Então, eu realmente não entendo porque o profissional que estava atendendo ela não ofereceu essa opção para ela de, ao invés de ir direto para a cesárea, receber a anestesia e usar isso para descansar um pouco, para relaxar, porque claramente é o que ela precisava. Nesse momento, com 4 centímetros, quando ela estava muito cansada, o que ela precisava era descansar um pouco.
Talvez a anestesia permitisse até que ela dormisse um pouco, descansasse, aí quando ela acordasse ali depois de dormir 2, 3, 4 horas, quando ela acordasse talvez ela tivesse com energia e força suficiente para continuar o processo. Você pode sim ter um parto normal medicalizado, né, se aquele procedimento médico traz mais benefícios do que desvantagens, que nesse caso específico dela, eu acho que sim, que por mais que a anestesia traga algumas desvantagens, que ela tenha algumas desvantagens, ainda é muito menos desvantagem do que a cirurgia, né, do que a cesárea. E por fim, o último ponto que eu quero trazer é que numa próxima experiência de parto, né, principalmente se você teve uma primeira experiência difícil, numa próxima experiência não subestime o papel do seu parceiro. Então, se prepare junto com ele para o parto e descubram juntos ferramentas que ele vai poder usar em você durante o processo para ajudar você a passar pela experiência de forma mais leve e mais positiva. Eu percebo muito isso, que as pessoas subestimam o papel do parceiro, que os parceiros não sabem como ajudar a mulher na hora do parto, que eles ficam ali meio perdidos, aí a mulher também fica um pouco perdida, o parceiro também, aí fica todo mundo perdido. Então, próxima experiência de parto, não só se prepare melhor, mas também ajude o seu parceiro a se preparar melhor, converse com ele quais são as suas expectativas com relação ao suporte que você espera dele, né? Ajude ele a aprender como ele pode te ajudar. Eu tenho certeza que isso pode fazer toda a diferença na sua próxima experiência. Agora me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez algum sentido para você, se ele te ajudou pelo menos um pouquinho, e se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais, aprender mais ferramentas, aprender técnicas para aplicar na hora do parto, para ter uma experiência de parto mais leve, mais tranquila, eu quero convidar você a conhecer o Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.